O que aprendemos com a oração de Jabes? Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Jabes era mais honrado do que seus irmãos. Jabes clamou a Deus, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, que o Senhor me abençoe e amplie meu território, que sua mão esteja comigo e me proteja do perigo, para que eu fique livre da dor. E Deus atendeu ao seu pedido. Depois você confere o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Os únicos dois lugares onde aparece esse personagem bíblico chamado Jabes. Cada ser humano é projetado por Deus com dons e talentos. Você pode até se sentir uma pessoa comum, e provavelmente seja, assim como eu. Mas Deus nos projetou, nos criou para vivermos uma vida significativa. Cada um de nós é diferente um do outro, possui dons, talentos e um propósito muito específico. A Bíblia ela está cheia de pessoas comuns que viveram vidas extraordinárias. E por quê? Porque acreditaram que Deus trabalharia nelas e por meio delas. Essas pessoas acreditavam que Deus as havia criado com um propósito e pretendiam, portanto, cumprir a sua missão aqui na Terra. Isso vale para mim e para você também. Um desses exemplos é justamente esse homem chamado Jabes. Deus deu a ele uma menção honrosa em 1 Crônicas. O livro de Crônicas é um livro bíblico que inclui 9 capítulos falando apenas de genealogia. E aí, bem no meio ali dessa longa lista de nomes, Deus destaca Jabes, um cara comum, utilizando apenas 2 versículos. A Bíblia diz que Jabes era mais honrado do que os seus irmãos. E diz que Jabes clamou a Deus, pediu a Deus que ampliasse seu território, que estivesse com ele, que protegesse ele do perigo. E aí a resposta de Deus atendeu o seu pedido. Apenas nesses 2 versículos já nos fornecem informações sobre Jabes que são importantes para a nossa meditação de hoje. Jabes se destaca porque ele pediu ao Senhor. Ele tinha ambição. Enquanto outros se contentaram com uma vida mediana, Jabes queria mais de Deus, queria que a sua vida fosse significativa. Ele não queria viver sem entusiasmo, mas ele queria uma plena vida, viver em cima de um propósito. Ele era ambicioso, mas ele estava motivado pelas coisas certas e não erradas. Marcelo, mas como é que nós podemos saber disso? Simplesmente pela resposta de Deus. A Bíblia nos diz que Deus atendeu ao seu pedido. E cá entre nós, se Jabes estivesse pedindo pelos motivos errados, Deus não iria respondê-lo. Deus nunca vai honrar alguém que está fazendo um pedido indigno, com propósitos que não estão coerentes com a sua vontade. Muitas pessoas simplesmente vagam por essa vida sem nenhum objetivo, sem nenhum plano, sem nenhum propósito. E como resultado disso, não vão para lugar nenhum. Estão, na verdade, sobrevivendo, vivendo uma vida mediana. Foram projetados para algo maior, mas não têm essa ambição de Jabes. Não buscam ao Senhor, pedindo mais dons, talentos, a bênção do Senhor para suas vidas. Outro detalhe importante que aprendemos com Jabes: ele tinha uma fé crescente. Jabes tinha uma profunda confiança e crença em Deus. Não há menção de qualquer habilidade ou dom especial. A Bíblia não diz se ele era rico, se ele era educado, apenas diz que ele era um homem comum, mas com uma fé incomum. Existe algo na vida que é mais importante do que habilidades, talentos, é a fé. Você deve conhecer pessoas que são super talentosas. No entanto, as pessoas com fé são aquelas que creem em Deus e esperam no Senhor para que o Senhor trabalhe na vida delas da forma como Ele planejou. Como é que nós podemos sair então dessa vida mediana? Como nós podemos fazer como Jabes? Devemos pedir ao Senhor, pensar grande, ter fé e ter os devidos propósitos. O missionário William Carey disse certa vez: tente grandes coisas para Deus e depois espere grandes coisas de Deus.
Peça grandes coisas a Deus e espere por grandes coisas dele. Se você sente que está vivendo uma vida mediana, que poderia ir além, peça ao Senhor, ore, confie nele. Deus transforma pessoas medianas, pessoas assim como eu e você talvez, sem grandes dons, talentos, habilidades, em pessoas extraordinárias, que marcaram sua época, que deixaram um legado, que levaram a palavra de Deus, que cumpriram o seu propósito aqui na terra. Que nós possamos ser como Jabes, audaciosos, tementes ao Senhor, e que possamos então colher os frutos, as bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.